Fala enfermagem, tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e esse daqui é o 4 coisas que você precisa saber sobre a enfermagem. E hoje eu estou te trazendo 4 coisas que você precisa saber sobre aferição de temperatura corporal. 4 coisas que você tem que saber sobre medir a febre de alguém, vamos falando português bem correto. Primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma temperatura normal para todas as pessoas. Tá? Eu costumo dizer, se você me assiste já tem um tempo aqui no canal, provavelmente você já me ouviu falando isso, que paciente não é receita de bolo. Não existe uma receita de bolo para todos os pacientes. Não tem como você colocar todo mundo na mesma caixa. As pessoas são diferentes. Isso também serve para a questão da temperatura. Uma temperatura normal para um adulto pode significar febre para um idoso. Um lactente, uma criança, vai ter uma variação de temperatura corporal muito maior do que um adulto. Tá? Então a gente vai ter uma temperatura normal para uma criança muitas vezes de 35,7 até 38 graus. Vai ser normal dependendo da criança. Tá? Então a gente precisa considerar isso, tá? A forma de medição e tudo mais. Paciente que acabou de ter atividades musculares, né? Acabou de fazer um exercício, acabou de voltar da corrida, da caminhada, né? Vai ter outra temperatura corporal. Paciente que está sobre estresse, um paciente estressado, vai ter uma outra temperatura. Então você precisa levar contextos, considerações na hora de aferir a temperatura corporal do paciente. Tá? Antes da gente ir para a segunda coisa que você precisa saber sobre temperatura corporal, eu vou te pedir rapidinho para você já clicar no botão gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Isso é super importante, que aí você não perde mais nenhum vídeo quando eu lançar aqui no canal. E além disso, eu vou te pedir para você compartilhar também esse vídeo com outras pessoas. Né? Eu estou iniciando aqui essa nova série, esse é o 3º vídeo que a gente está lançando aqui sobre 4 coisas que você tem que saber sobre alguma coisa da enfermagem. É um formato um pouco mais aqui de curiosidade, bate-papo, eu sentado aqui batendo papo com você, mas a gente também tem aula aqui no canal, então tenho certeza que vai ter conteúdo de todos os gostos para geral aqui que é interessado por enfermagem. Então, com certeza, você compartilhando esse vídeo vai chegar em alguém que vai gostar desse conteúdo, que vai se interessar, vai compartilhar com outras pessoas e aí a gente vai criando um ciclo, uma comunidade cada vez maior aqui e vai me ajudando a chegar no meu objetivo, que é bater 50 mil inscritos até o final desse ano. Então me ajude a atingir esse objetivo. Mas vamos aqui, né, seguir aqui o fluxo normal do nosso vídeo para a segunda coisa que você tem que saber sobre temperatura corporal, que é, dependendo do seu horário de plantão, a temperatura do mesmo paciente vai ser diferente. É importante que você saiba que a temperatura corporal ela vai ter uma alteração, né? Ela vai ter uma variação de 0,5 até mais ou menos 1 grau em 24 horas, tá? Então, a pessoa está na mesma temperatura, imagina que a sala está sempre a 21 graus, a pessoa está com a mesma roupa, sentada, sem fazer nenhum exercício, a temperatura dela vai alterar entre 0,5 a 1 grau dentro de 24 horas. Porque existe uma coisa aí chamada de ciclo circadiano, tá? Que é a questão aí do sol, né? Dia e noite, podemos dizer assim. O período da manhã, por volta de umas 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, é o período onde a pessoa está mais fria, né? Onde a temperatura corporal mais abaixa de uma pessoa. E por volta das 6 ou 4 horas da tarde, 16 horas no caso, é onde a pessoa, geralmente um ser humano, tem o maior pico de temperatura de um dia. Estamos falando novamente da mesma pessoa, nas mesmas condições climáticas, sem influência de exercícios, sem influência de comida, nada. Na mesma situação, a pessoa vai ter alterações apenas pelo fato de ser dia ou noite. Então saiba aí que dependendo do seu plantão, o paciente vai estar mais quente ou mais frio. A terceira coisa que você precisa saber sobre temperatura, né, medir a temperatura corporal, é que a temperatura retal, né, tomar uma temperatura retal é contraindicada em crianças menores de 1 mês de vida. Crianças com até 1 mês de vida, né, então um neonato, ele tem risco grande de uma perfuração do reto, caso você afira, né, você meça retalmente. Então já é conhecido, já tem há um tempo isso, mas ainda pega muitas pessoas de surpresa isso, né, que uma criança com menos de 1 mês de vida não é indicado que você faça essa mensuração, tá? Por quê? Não tem como você garantir a qualidade.
dessa mensuração. Muitas vezes você vai ensinar um pai e uma mãe a medir a temperatura, você não sabe o quanto que eles vão inserir dentro do reto. Isso pode causar a perfuração desse reto, tá? Então, cuidado. A temperatura retal, ela é indicada em lactentes com mais de 6 meses de vida e crianças menores de 3 anos, tá? A partir de 3 anos, eles podem estar fazendo Timpanic, etc. Até os 6 meses, digamos assim, de vida, o mais indicado é que você faça a temperatura transcutânea, certo? Então, sensorzinho sobre a pele, monitor lá na frente. Ah, Fábio, mas tá em casa, tudo certo. Então, né? Então, sensorzinho aqui na testa ou em outras regiões do corpo, dependendo do fabricante. Então, essa é a mensuração mais segura para um neonato, para uma criança recém-nascida até, podemos dizer, até os 6 meses de idade. E a quarta coisa que você precisa saber sobre medir a temperatura de alguém tem a ver com pós-medição. É que você, enfermeiro, você tem autoridade, você tem que saber que você tem autoridade para interferir em pacientes com febre. Tá? Você tem essa autoridade, você tem que realizar intervenções de enfermagem. E existem intervenções de enfermagem que alteram a temperatura do paciente. Tá? Você não precisa de autorização do médico para você controlar a temperatura do ambiente, tá? Entre 21 e 27 graus, por exemplo, que é o ideal para um paciente com febre. Você não precisa de uma prescrição médica para você fazer isso. Isso daí você realiza, tá? Pensamento crítico. Eu trouxe, inclusive, até uma lista aqui preparada para vocês de algumas dicas, né? Quais são algumas coisas, né? Algumas intervenções que você pode estar realizando no paciente com febre. E você não precisa de prescrição para fazer isso, tá? Vamos lá. Reduzir a frequência de atividade, que vai aumentar a demanda de oxigênio desse paciente. Então, muitas vezes, estimular até repouso no leito. Permitir períodos de repouso, limitar a atividade física, maximizar a perda de calor, reduzir coberturas extras sobre o corpo. Então, o paciente muitas vezes vai estar ali naquela tremida e tudo mais. Então, você permite que ele fique com a menos quantidade de coberturas possível a partir do momento que ele pare de tremer, né, no caso. Manter o paciente com menor número de roupas, por exemplo, você pode estar realizando. Encorajar a higiene oral. Aí você pode estar falando, Fábio, o paciente está com febre, vou mandar o cara escovar o dente. Ajuda, tá? Ajuda a hidratar a mucosa oral, que geralmente é uma das primeiras mucosas que resseca no momento de febre. Então você hidrata, digamos assim, o paciente por meio dessa higiene oral. E é claro, a nossa intervenção número 1 para pacientes com febre, tá? Eu costumo dizer isso, inclusive, quando eu dou aula de pediatria, febre na pediatria, é que a criança, nesse caso, mas aí o adulto também serve da mesma forma, é como um radiador do carro, tá? Se o carro esquenta, ele está precisando do quê? De água. Então, o corpo humano esquentou, a criança esquentou, bota água, tá? Então, hidrate o seu paciente. Então, isso, por exemplo, são algumas coisas que você não precisa de uma prescrição médica, não são medicamentos, tá? Não é uma questão exclusiva médica para você estar realizando. Muito pelo contrário, tá? Isso são coisas praticamente exclusivas da enfermagem. Você é o responsável por cuidar do paciente. E tudo isso que eu falei, todas as intervenções são relacionadas ao ato de cuidar. Então, se aproprie disso, enfermeiro, tá? Que você pode sim estar, você deve, no caso, estar se apropriando dessa autonomia para cuidar do seu paciente com febre, né, quando aí acontecer após a medição de temperatura. Bom, essas eram as 4 coisas que eu precisava te falar sobre aferir a temperatura do seu paciente. Se você tem mais alguma coisa que você tem que falar para as pessoas, então uma quinta, uma sexta, sétima coisa que as pessoas precisam saber sobre aferir a temperatura, escreve para mim nos comentários que eu tenho certeza que elas vão gostar e a gente vai deixando cada vez mais completo aqui esse vídeo com informações. Novamente, eu vou pedir para você clicar no botão gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho e me ajudar a chegar perto dos 50 mil, bater, né, para passar de 50 mil inscritos até o final desse ano, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, tá? Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E eu te vejo no nosso próximo vídeo, então, na nossa próxima aula aqui do canal Enfermagem Total. Até a próxima. Tchau, tchau.